Bom dia a todos, sou Gabriel de Lorena, estamos iniciando aqui um evento nosso, né, para conversarmos, né, sobre... Acho que está saindo aqui Acho que um está eco, saindo aqui um eco. deixa eu só ver de onde é que Deixa eu está só ver. saindo, tirar aqui. Não sei se melhorou, pronto, melhorou. Acho que tem um eco, não sei se é o microfone ligado, eu vou pedir, se possível, para quem tiver com o microfone, puder fechar, que eu acho que evita de ter esse eco. Para conversarmos, e temos uma convidada muito especial. Antes de começarmos, eu queria até fazer uma introdução do que é que me fez, inclusive, fazer esse evento. Eu confesso que eu sinto falta de uma coisa chamada honestidade intelectual, né? Eu não sei se um pouco, eu não sei se eu preciso me permitir participar de outros eventos, mas eu aprendi e me surpreendi vendo que houve uma época em que os doutrinadores, né, Galeno Lacerda, Calmon de Passos, eles debatiam abertamente o direito, e isso, de fato, era muito importante, porque eles mostravam, olha, eu entendo assim, né, ó, se você entende assim, vamos discutir, e hoje eu sinto falta de entender que existem caminhos diferentes, né? Na minha graduação, eu tive professores maravilhosos, né? Cristiano Chaves, Walton Pessoa, Fred Didier, mas eu percebi que muitos trouxeram coisas que eram entendimentos minoritários, mas que o que eles estavam buscando, e de fato até conquistaram, de certa maneira, era aplicar o entendimento deles sobre o direito. E isso, a meu ver, acaba nem sendo sempre positivo, porque às vezes a gente aprende um direito que ele não é prático, né? E isso prejudica muito. Eu acho que o ambiente acadêmico, às vezes, ele é importante, né? E, para mim, ele deve sempre estar centrado em transformar o direito em algo prático, né? Até porque nem só de Google e de Jus Brasil vive o homem. Então, assim, reconhecendo a minha deficiência, né, em entender algumas coisas, tendo ouvido algumas críticas, a meu ver, com todas as vênias infundadas, né? Frases do tipo, nem o TRF4 cumpre o seu entendimento, isso me ensejou uma necessidade é o tema. E eu tive a honra, né, o privilégio, daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada, de estar com ela, ouvi uma palestra brilhante, maravilhosa, já tinha visto a excelentíssima desembargadora participando de algumas sessões de julgamento, e dizem que quanto mais frio é uma cidade, mais frio é um povo, né? Então, se assim for, a nossa convidada é uma exceção, porque está mais para a nordestina, né, pelo calor, pela forma, né, que acolhe, né, que recebe as pessoas, mas eu costumo dizer que a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, quero aqui começar apresentando rapidamente, que o nosso evento vai ser corrido, a minha colega aqui de CRPS, né, que é a colega Solimar Ribeiro, né, que é presidente da primeira CA da Sexta Junta de Recursos, vai estar aqui comigo. Ela também, além de já ter atuado como advogada, já foi conciliadora da Justiça Federal, é uma amiga que o CRPS está me dando para a vida, então agradeço por ela estar aqui comigo, ela vai estar participando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat, que ela vai estar olhando, e dentro do possível ela vai levantar a mão e ela mesma vai estar falando, né? Então, bem-vinda, Solimar, a palavra é sua. Muito obrigada, bom dia, doutora Thais, um prazer estar aqui com a senhora hoje, aprender um pouco mais, é uma honra, de verdade. Como o Gabriel falou, já fui conciliadora na Justiça Federal, advogada previdenciarista e agora conselheira e presidente da primeira CA da Sexta Junta. Gabriel é um grande amigo que tem me apoiado bastante, me ensinado bastante nessa jornada, e, mais uma vez, é uma honra. Muito obrigada. Bom dia a todos, que tenhamos uma excelente aula. Perfeito. Eu vou, antes de fazer a apresentação, já que estamos aqui com colegas do CRPS, né, estamos com advogados, eu vou ler algumas normas internas e deixar claro o seguinte: esse evento ele não reflete necessariamente o entendimento do CRPS, é um evento que eu quero ouvir a nossa convidada, não vou trazer muitas minhas opiniões pessoais, mas considerando que é um evento que tem conselheiros, eu entendo que, pelo dever de aplicação das nossas normas internas. Então, vou ler bem rapidamente algumas normas, só para ficar o registro, né? Vou ler aqui rapidamente o parágrafo único do artigo 6º do anexo 2 da IN do CRPS 01/2022, que fala que é terminantemente proibida a reunião, contato direto ou indireto com as partes dos processos e seus representantes legais, que não seja dentro da instrumentalização processual,
ou seja, não cabe, né, esse contato, então peço gentilmente ao que aqui estiverem, que não mencionem terem processo ou qualquer tipo de demanda referente ao processo, isso deve ser feito dentro do processo. Deixo claro também que, segundo o artigo 21 do mesmo anexo, né, ele fala que os votos do CRPS deverão estar em conformidade com as normas que vinculam o CRPS e que fica vedada qualquer interferência ou pressão técnica ou política em qualquer voto ou relatório. Então, naturalmente, eu entendo e respeito quem pense diferente de qualquer assunto, e eu costumo dizer que existem dois tipos de decisões, né? Aqui é fundamentada e aqui não é. Então, assim, se indefere, se acolhe, se concorda ou não concorda, isso é uma questão muito pessoal, e não cabe, né, a meu ver, uma crítica caso alguém expunha um entendimento diferente, né? Basicamente, são essas as questões, né, que tem, né, sobre a vedação. Lembrando, né, e o próprio artigo 31 do CRPS, né, ele traz um ponto importante, né, de que o conselheiro ele pode atuar como advogado e tem apenas vedação de atuação na atuação previdenciária. Então, eu sou advogado, estou conselheiro do CRPS, né, mas sou advogado, né, e, naturalmente, não posso atuar dentro dessa área previdenciária. Feitos esses pontos, vou começar aqui fazendo a apresentação da nossa advogada. Tem duas apresentações, uma formal e outra mais informal, que vocês vão perceber que eu estou chamando de excelentíssimo desembargador, mas eu vou mudar, né? Vou sair da pessoa como autoridade, vou passar para o ambiente acadêmico como uma colega. Vou chamá-la muitas vezes de colega, de você, para uma questão mais informal, e vou até oportunizar uma palavra para ela poder falar um pouco dela mesma. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de ouvir do lado de fora do balcão, saber que julgador também é gente, né? Saber que julgador também passa por dificuldades, né? E eu costumo dizer o seguinte: no direito, nós nunca podemos levar nada para o lado pessoal, né? Então, se entrou alguém aqui com sangue nos dentes, vou criticar Gabriel, porque indeferiu meu processo, não leve para o lado pessoal. Estou julgando o direito, erro, já errei muito, vou continuar errando, infelizmente, mas tenho certeza que eu busco fazer o meu melhor. Thaís Schilling Ferraz, desembargadora do TRF4, presidente da 6ª turma do TRF4, doutora e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, integrante do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, vamos conversar, inclusive, sobre esse Centro de Inteligência, professora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e vou fazer uma apresentação um pouco diferente agora. Tive que consertar o avião em pleno voo. Pois é, essa é uma frase que, a meu ver, define a nossa convidada. Thaís de Arames, mãe de Lucas, de Stephanie e Beatriz, filha de Moema e Luiz Carlos, em memória. Para além de seu longo currículo, contribuição acadêmica e compromisso com a justiça, ela nasceu, como seu próprio nome revela, alguém predestinado a ser admirada. E essa admiração, da qual me filio, não é pelo quem é, nem pelo que faz, mas pelo seu compromisso, vida e obra, que revela sua fé, gratidão e compromisso com a justiça. Pois bem, empossada como juiz em 1993 e empossada como desembargadora em 2020, que, diferente do que muitos imaginam, a vida de magistrado não são apenas flores, né? Passou por diferentes cidades, diferentes lugares, até chegar onde chegou hoje, né? É alguém que decidiu investir em uma missão. Mais do que isso, alguém que vejo que dedicou e dedica a sua vida ao outro. Não só pelo acesso à justiça, mas também renunciar seu protagonismo, como fez em sua posse como desembargadora, quando deveria falar de si mesmo e aproveitou seu tempo para prestar uma bela e honrosa homenagem ao desembargador Mauric, a quem sucedeu. Quem vejo que sabe e tem consciência de não ser uma salvadora da pátria, mas quem eu vejo e testemunho lutar contra as injustiças. Alguém que vejo que nunca se apegou a estereótipos, nem por ser uma minoria, mas entendeu e exerce maravilhosamente bem o seu papel de ser ponte. Alguém que sabe falar não só a linguagem da justiça, mas também a linguagem do povo. Seja essa pessoa um rural ou uma autoridade de maior porte. A quem não vejo tratar, seja quem for, de forma diferente, mas que doa seu tempo, vida e obra para quem, como ela, luta, acredita e espera pela justiça. Que até mesmo eu, um simples participante de um congresso de direito previdenciário, deu não só atenção, mas o direito de beber da fonte que a faz uma das maiores juristas
e autoridades em direito previdenciário do país. Simplesmente Thaís, uma mulher de fé, gratidão e compromisso, a quem me sinto muito honrada aqui por poder conversar e aprender. Com vocês, nossa convidada Thaís Schilling Ferraz. A palavra é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos. Depois dessa apresentação, eu estou me sentindo, não sei nem por onde eu começo, né? Muito obrigada, Gabriel, por toda essa generosidade, muito obrigada por ter buscado conhecer um pouquinho da minha vida pregressa aí, né? Do que eu vivenciei até chegar no tribunal. Agradeço muito e acreditem, essa generosidade é uma amizade que já vem nascendo aí desde aquele encontro de Salvador. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar também a doutora Solimar, agradecer pela acolhida, né, e em seus nomes cumprimentar todos os que estão presentes, em especial os conselheiros do CRPS. Eu sei que temos aqui também advogados, né, demais interessados nesse tema. Para mim é uma honra ter a oportunidade de falar nesse espaço. Eu sou uma entusiasta do Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu acredito que é um espaço que tem um papel importantíssimo, estratégico, né, e, assim, fundamental para que nós possamos dar às questões previdenciárias a devida importância que elas têm. É um espaço de reflexão, é um espaço de produção de conhecimento, é um espaço que tem um potencial de transformar a realidade muito grande, né? E desde que eu tenho acompanhado um pouco mais o trabalho do CRPS, cada vez mais eu me convenço da importância desse órgão, né? E me preocupo muito com algo que tenho notado que tem acontecido, que é quase algo muito parecido com o que aconteceu com o Poder Judiciário, né? Que é uma concentração imensa, um volume imenso de processos e uma expectativa de julgamento da noite para o dia, né? E assim, meio que virou um segundo judiciário, com a sua pequena estrutura ainda, né? Considerando a quantidade de processos. Então, queria cumprimentar, inclusive, por todo o trabalho que vem sendo feito, por toda essa dedicação. Bom, Gabriel, não sei se tu queres iniciar ou eu posso fazer uma introdução do tema, como é que preferes fazer? Eu posso fazer a primeira pergunta, e aí você pode fazer uma introdução, se quiser. Só lembrando a todos, eu estou aqui com a presença da minha amiga, conselheira também do CRPS, presidente da primeira CA, da sexta junta, que é a Solimar Ribeiro. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode botar no chat. Dou boas-vindas a todos, né? Tem pessoas aqui, com colegas conselheiros, né, que estão aqui, muito queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Gabriel, pode falar. só uma coisa. A doutora prefere que as perguntas sejam feitas ao final, ou a gente pode ir fazendo as perguntas ao longo da apresentação? O que a senhora acha mais? Eu proponho durante a apresentação, Solimar. Vou te sugerir o seguinte: quando tiver uma pergunta que você acha que caiba no momento, pode levantar a mão. Você levanta a mão que eu vou entender que assim que terminar uma fala, eu te passo a palavra. Perfeito, obrigada. Eu só vou destacar, eu vou ver até se eu coloco aqui no grupo, e quem quiser eu posso mandar as perguntas também, eu vou colocar, porque quem sabe uma das minhas perguntas já responde a pergunta de alguém, então às vezes não precisa nem antecipar. Vou ver se eu coloco aqui no chat. Pois bem, eu vou começar falando sobre a famosa ACP, né, que para quem não sabe é uma ACP que não fala sobre o rural, ela fala sobre qualquer tipo de atividade, né, abaixo dos 12 anos, e essa ACP ela foi proposta, né, em 2013. O objetivo da ACP, né, que foi proposta pelo Ministério Público Federal, foi retirar da exigência de requisito etário mínimo para reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição, né, com base no artigo 11 da Lei 8.213, né. E a primeira pergunta, né, e eu já abro espaço para trazer essa introdução, é como interpretar, né, entender o que e como aplicar o que foi decidido, né, já que, primeiro, para quem não teve a experiência de lá, quando você vai lá, acessa o TRF4, ele vai ter uma série de decisões diferentes, porque houveram votos vistas, é um julgamento de ACP, o quórum ele é maior, né, foi um voto que, salvo engano, o voto que prevaleceu foi um voto da divergência, foi parcialmente uma divergência, e que foi da desembargadora Salise Monteiro Sanchonete,
né, que seguiu parte do voto do relator, mas ela divergiu, porque houve, inclusive, né, uma proposta de se colocar um requisito etário mínimo, né, que acabou não sendo acolhido, e não foi. Né? E aqui eu quero destacar, para quem não conhece a nossa convidada, ela tem uma obra, tem artigos maravilhosos, muitos que estão dispostos na internet, eu posso até encaminhar para quem tiver interesse, que mostra, né, a pesquisa, o estudo dela, e ela tem um artigo que eu acho fantástico, que fala o seguinte: ratio decidendi, razões de decidir, né, a gente fala no latim, mas razões de decidir, vezes tese jurídica, a busca pelo elemento vinculante do precedente brasileiro, em que ela fala exatamente sobre a importância de entender o que está sendo julgado, porque às vezes a gente acha, né, que uma ementa ela vai reproduzir, nem sempre consegue, né, ou a gente precisa, às vezes, entender o que está para além do que está sendo decidido. Né? Um bom exemplo disso é o tema STJ 534, que ele fala que o rol, né, do decreto ele é exemplificativo, mas quando você vai lá nas razões de decidir, você vê que está falando de um caso que houve uma exposição ao agente de eletricidade. Pois bem, feita a pergunta, né, eu reitero, né, para como interpretar, como entender, né, como aplicar, né, o que foi decidido e o que é essa bendita ACP que vamos aqui conversar. Né? Passo a palavra para a colega Thaís, né, já que saímos da formalidade, agora estamos mais aqui na parte informal. Certo, vamos lá, vamos começar pelo começo, então, né? Essa é uma ação civil pública que foi ajuizada lá em 2013 pelo Ministério Público Federal, né, na Justiça Federal aqui da 4ª Região, e em que o Ministério Público pedia 3 coisas. Ele pedia na inicial que fosse afastado o requisito mínimo de idade, que o INSS se abstivesse de recusar a averbação de tempo de serviço anterior aos 12 anos, né, portanto, se retirasse aquele requisito mínimo de idade. Né. Segundo pedido, que fossem admitidos para esse efeito os mesmos meios de prova exigidos para a prova do tempo de serviço em relação aos segurados maiores de 12 anos. E, por último, e que fossem promovidas alterações necessárias nos regulamentos do INSS para que essa informação, essa mudança, pudesse chegar lá no nível das gerências, né, lá no nível do atendimento da população. Então, foram 3 pedidos. Né? Essa ação civil pública teve uma sentença de parcial procedência, depois teve o julgamento do recurso no TRF. No TRF, como disse o Gabriel, a gente teve algumas divergências. Foi um julgamento que durou um tempo interessante. Assim. O julgamento ele acontece primeiro a partir de um voto do desembargador Hermes, em que ele acolhe a pretensão de afastar o então atual tempo mínimo, que já estava em 12 anos, para admitir, e o voto do Hermes é muito nesse sentido, que o tempo seja limitado em 9 anos. A proposta do Hermes era limitar em 9 anos. De 9 em diante pode reconhecer. E ele já também, nos demais pontos, ele mantém a sentença e diz que o meio de prova é o mesmo, né? E que tem que também fazer o que tem toda a normativa para condicionar a mudança de interpretação lá na ponta. Então, são 3 pedidos, o Hermes, então, acolhe a partir dos 9. Na sequência desse julgamento, houve um voto vista. Teve alguns desdobramentos que aqui eu vou pular, porque não são tão importantes, para saber quem é que podia votar, porque mudou a composição da turma, enfim, mas houve um voto vista da desembargadora Vânia, em que ela entendia que tinha que ser a partir dos 12. Então, ela divergia do Hermes, ia mais adiante. Olha, pode reconhecer, mas só a partir dos 12. Nos demais pontos, estou de acordo. A prova é a mesma e tem que alterar também os regulamentos. E aí, então, a desembargadora Salines Monteiro Sanchotene pede vista, e quando ela traz um voto no sentido de afastar qualquer idade mínima. Ela se baseia no fato de que existiam, então, muitos estudos, oriundos de fiscalizações, né, do Ministério do Trabalho e de órgãos internacionais, do próprio IBGE, enfim, havia muitos estudos que apontavam que tinha criança trabalhando e crianças antes dos 9 anos, inclusive.
E que, se então isso estava acontecendo, enquanto o Brasil mantivesse esse tipo de situação, não poderia ter idade mínima. Se reconhecia que tinham crianças trabalhando antes dos 9, então não era razoável que houvesse idade mínima. Então, vejam, nós iniciamos esse julgamento com 3 posições. Né? Não ter idade mínima, 9 anos ou 12 anos como idade mínima. E aí, esse julgamento submeteu-se ao rito do artigo 942 do CPC, que diz que quando não há consenso, quando há alguma divergência no julgamento de apelação, o julgamento tem que acontecer com quórum estendido. Nós temos que chamar mais 2 pessoas para compor o julgamento, para que, eventualmente, possa se formar uma nova maioria. E aí, vieram mais 2 colegas, o desembargador Bonal, o desembargador Penteado, e os desembargadores acompanharam o entendimento da desembargadora Salise. E foi, então, esse o voto que acabou prevalecendo. Ela não divergia tanto, assim, do voto do desembargador Hermes, porque trazia os demais pedidos julgados da mesma forma. Mas, em relação à questão da idade mínima, efetivamente, o que ficou sacramentado no TRF4 é que não haveria. Bom, houve recurso para o STJ, houve recurso para o Supremo. No STJ não se conheceu do recurso, porque se entendeu que a questão era constitucional, e o Supremo, então, no julgamento, quando esse recurso chegou lá, num primeiro momento, numa decisão monocrática, simplesmente o ministro Lewandowski manteve a decisão do TRF4, houve um agravo regimental, e o Supremo, então, no agravo regimental, confirma a decisão do TRF4 e diz: isso aqui nada mais é do que a jurisprudência que nós já temos há muito tempo. Nós já vínhamos reconhecendo que uma norma protetiva não pode ser interpretada em desfavor daquele que quer proteger. Então, enquanto nós tivermos situação de crianças trabalhando, é necessário reconhecer o tempo de serviço, o tempo de contribuição em relação àquele período. Então, nesses termos, acaba o julgamento dessa ACP, né? Essa foi a interpretação final. Eu tenho uma norma no CPC que, para mim, é muito cara, Gabriel, que é aquela que diz que a gente tem que interpretar o julgamento com base no seu inteiro teor. Então, acabou aquela história de olhar só para o dispositivo. A gente tem que olhar o inteiro teor da decisão, né? Trabalhar com a ideia de boa-fé, porque é isso que diz o CPC, e diz, bom, o que resultou disso, né? Para mim, resultou que não tem tempo mínimo, que a tentativa de dizer que precisaria de uma compleição mínima da criança para poder reconhecer o tempo de serviço foi objetivamente discutida nesse julgamento e foi afastada, né? E principalmente que o meio de prova é o mesmo. Isso foi que me parece que, lendo o inteiro teor, construindo as decisões todas, assim, naquilo que elas foram sendo mantidas, inclusive ao longo dessa escalada toda até o Supremo, me parece que foi isso que acabou, de fato, prevalecendo, né? Então, parece que 2 elementos muito importantes, e são justamente esses elementos que continuam ainda a gerar muita polêmica, apesar do julgamento. Deixa eu aproveitar isso, vou até fazer uma pergunta. Naturalmente, como você bem mencionou, né, a ideia é que a gente tem que desvincular dessa ideia de simplesmente ler uma ementa, uma tese que foi fixada, até porque, nesse caso, salvo engano, nem houve fixação de tese, apenas o julgado. Mas da sua experiência, né, como acessar essa decisão? Indo lá no TRF, analisando a jurisprudência do tribunal, qual seria a melhor forma de entender? Porque, querendo ou não, é uma questão prática, né? E a gente sabe que, às vezes, o precedente, né, o Lênin Streck, que a gente vai mencionar, ele traz muito esse entendimento de que o precedente ele não nasce precedente, né? Ele se forma precedente. Então, assim, da sua experiência, qual seria a melhor forma de entender o que foi julgado? Essa é uma excelente pergunta, porque nós temos uma tendência, por causa do nosso modelo, nós somos civil law, então a gente sempre busca um preceito para poder aplicar. Não é por nada que os tribunais superiores nos dão teses no final do julgamento. Uma tese no julgamento é quase que um dispositivo legal, assim. A universidade pública não pode cobrar taxa de matrícula, isso aí poderia ser um dispositivo legal. A tese não traz a ratio, a tese não traz as razões de decidir. Mas num sistema de precedentes, a razão de decidir é que é o elemento vinculante. Eu preciso saber o que foi discutido, quais foram as questões discutidas naquele julgamento. E isso é ainda mais difícil quando a gente está diante de uma ACP, porque a gente não tem fato efetivamente provado ali para poder fazer exatamente uma analogia. Numa ação civil pública, na verdade, existe uma pretensão de construir uma solução que vai valer para um monte de casos desde o início. É diferente de um precedente, propriamente, porque um precedente é um caso
individual, que tem contexto, que tem nome, sobrenome, data, né? E que chegou num tribunal superior e que ali foi decidido de uma maneira que eventualmente pode servir para julgar outros casos, desde que eu tenha identidade, desde que eu identifique os mesmos fatos, as mesmas questões que foram discutidas. E numa ação civil pública não é bem isso que a gente tem, né? Porque na ação civil pública, na verdade, a gente busca construir uma solução, um preceito propriamente, que possa se aplicar a um sem número de casos. Então, só isso já é um desafio. Mas o mais importante é que nós nos desapeguemos das emendas, porque a gente tem mania de procurar uma norma sempre para aplicar. E quando nós estamos lidando com o cumprimento de decisões judiciais, eu não tenho que procurar uma norma pronta e acabada. Eu não vou encontrar um preceito, nem na emenda eu vou encontrar isso. Mas a gente tem essa tendência, isso faz parte. Como nos deixa tranquilo quando a gente encontra uma emenda que diz exatamente aquilo que a gente quer dizer. E quem nunca precisou abrir o voto para depois descobrir que a emenda não está exatamente dizendo aquilo que está no voto, que de fato foi discutido, não é? Então, para mim, assim, primeira coisa, tem que ler o inteiro teor desse processo, tem que conhecer as decisões desde a sentença, respondendo bem objetivamente a tua pergunta. Sentença, o acórdão, o que prevaleceu, qual foi o voto que prevaleceu no acórdão, e não adianta ler só o voto da desembargadora Salise, porque a desembargadora Salise, ela divergiu só da idade mínima, mas em relação aos meios de prova, ela acolheu o que disse o doutor Hermes, que por sua vez acolheu, fez menção ao que disse o juiz de primeiro grau no seu julgamento. Vejam como é importante que a gente integre essas decisões todas para poder construir a melhor interpretação desse julgado, né? Então, respondendo objetivamente, tem que olhar o processo inteiro. Não dá para olhar apenas a última decisão que prevaleceu, por exemplo, a decisão do ministro Lewandowski lá no Supremo. Perfeito. Aproveitando isso, né, e é natural, acho que em qualquer coisa na vida, a gente quer um pó mágico que transforme, a gente quer uma fórmula de bolo pronta, e direito é ciência, né, e nem sempre, por mais que a ideia que seja algo objetivo, às vezes é algo que está em construção, então acaba sendo difícil. Mas, assim, em relação até ao próprio voto que consta da desembargadora Salise, eu tenho visto, né, pelo fato de ter constado no voto, né, e aqui abro aspas, né, foi dito, para o reconhecimento do trabalho infantil, para fins de cômputo do tempo de serviço, é necessário início de prova material, valendo aquelas documentais existentes em nome dos pais, além de prova testemunhal idônea. E aí eu tenho visto que muitas pessoas, quando interpretam, né, esse julgamento, elas entendem que essa prova testemunhal seria obrigatória em todo e qualquer caso, que é isso que foi decidido, né? E a minha pergunta é isso, foi isso exatamente o que se buscou na decisão? É isso que tem sido aplicado no próprio judiciário contra essa CP? Não, não é isso que tem sido decidido na maioria das vezes. Eu desconheço a interpretação que diga que é obrigatória a prova testemunhal. O que nós temos, me parece, foi uma interpretação, se nós interpretarmos a decisão pelo seu inteiro teor, até porque depois ela faz menção a 2 julgados, logo depois dessa fala no voto dela, ela usa 2 julgados para justificar aquilo que ela está dizendo, na verdade é complementada pela prova testemunhal quando eu só tiver início de prova material. Agora, quando a minha prova material não for um início, quando ela for uma prova material suficiente, eu não preciso da prova testemunhal, assim como hoje em relação ao maior de 12 anos. O que o tribunal fez foi, na verdade, dizer, aplique-se ao menor de 12 anos as mesmas regras que valem para o maior de 12 anos. Então, a prova testemunhal ela vai ser necessária quando eu não tiver como demonstrar materialmente, né? Quando a minha prova material ela não estiver suficientemente densa para motivar a solução. Aí, nesse caso, me parece que a gente precisa da prova testemunhal. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, porque todo mundo abandonou a justificação administrativa hoje em dia. Praticamente nunca se faz justificação administrativa, é a exceção da exceção, né? Mas, às vezes, é a alternativa que se tem para esse tipo de período, não é? Às vezes, existe a necessidade. Eventualmente, pode-se substituir isso por autodeclaração. Tem normativos até que dizem, tem alguns julgados que estão dizendo, olha, não precisa prova testemunhal, pode servir a autodeclaração, da mesma forma que serve para o maior, não é? Agora, eu acho que a grande questão que está pegando, Gabriel, será que nós precisamos de provas diferentes em relação àquele que não tem 12 anos? Será que eu exijo mais
daquele que não tem 12 anos, aqui é que nós estamos tendo bastante divergência. Eu vou dizer que não é pelo fato de ter ou não ter prova testemunhal, né? Quanto a isso, eu acho que se interpretou a decisão pelo inteiro teor e se interpretou que a prova testemunhal ela pode servir para complementar aquele início de prova material. Agora, se eu tiver prova material, muito melhor, eu não precisaria, né? A questão é qual é a densidade dessa prova material. Geralmente, a prova material ela não é boa, especialmente em relação ao rural. Então, só para ficar claro, e até para mim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa visual, né? E eu costumo que me aceitar autista e com TDAH tem me ajudado bastante a ver que eu tenho certas deficiências que eu preciso aprender a lidar com ela. Primeiro, eu acho que um ponto que você destacou, e eu queria confirmar, é que a interpretação não precisa ser sistêmica. Eu não posso pegar uma frase isolada sem entender o contexto. E aí você bem mencionou que ela fala essa questão de prova testemunhal idônea, trazendo um caso concreto em que, naquele caso, houve essa necessidade, que não necessariamente vai precisar naquele caso. E, segundo lugar, né, que, primeiro, entender que o julgamento ele vai depender muito do caso concreto, então vai depender da prova. Eu ia fazer uma pergunta, mas como a Solimar levantou a mão, já vou passar para ela fazer uma pergunta, porque eu já estou quase aqui entrando, mudando o capítulo e indo para a prova, mas vamos lá, me ajude aí, Solimar. Então, sobre a prova, a minha maior dificuldade hoje os advogados querem que nós aceitemos a ACP e ponto, à medida que eles solicitam e no limite que eles solicitam. E aí eu ouvi um dia desse a sustentação do professor Luiz Gustavo, e ele falou justamente o que a senhora está dizendo, nós precisamos de mais provas para o menor do que para o maior de 12 anos. Né, por que dessa diferenciação? E isso me trouxe uma reflexão, doutora. O nosso sistema de provas ele não é tarifário, então eu preciso ter um elemento, inclusive, Bárbara, que é minha conselheira, está aqui, começou a fazer uma pesquisa a respeito disso, porque a gente tem uma preocupação muito grande em não prejudicar o segurado, né, de fazer um julgamento justo. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, falasse para nós a respeito do sistema de provas no Brasil, que não é tarifário, né? E o que poderia ser um diferencial para que nós pudéssemos aceitar. A gente sabe que o trabalho infantil é uma realidade no nosso país, mas a gente precisa de elementos mais contundentes para fazermos uma decisão justa. Pois não. Eu vou começar assim, vamos falar um pouquinho da prova tarifada, né? A prova tarifada é aquela prova que já tem um valor descrito na lei, né? Aquela ideia de que eu não posso conceder, não posso reconhecer tempo de serviço sem ter um início de prova documental. Então, nesse aspecto, a gente tem tarifação da prova no direito previdenciário. Nesse limite, a gente tem tarifação da prova. Eu não vou poder, com base numa prova exclusivamente testemunhal, reconhecer tempo de serviço. Então, eu já estou dizendo que a prova documental vale mais, é nesse sentido, eu dar um valor prévio para determinadas provas em relação a determinados fatos. Agora, que prova material é essa? Aí nós não temos tarifação, né? Aí nós não temos tarifação, nós temos uma abertura para uma série de possibilidades. A gente admite prova em nome de terceiros, né? A gente admite um conjunto de indícios, desde que documentado de alguma maneira, para tentar demonstrar aquilo. Normalmente, eu vou precisar também complementar, porque às vezes o indício não me satisfaz, só com base nisso eu não posso concluir. Então, a gente acaba recorrendo também à prova testemunhal. E a prova testemunhal, eu tenho, no fundo, a gente tinha que ter descoberto uma outra forma, Solimar, de resolver isso, sabe? Porque a gente tem pessoas que há muitos e muitos anos viram aquilo e dificilmente vão conseguir resgatar de maneira legítima tudo o que aconteceu na época. Mas tentando responder a tua pergunta, como é que nós temos exigido, o que a gente tem exigido, que não me parece que seja mais do que a gente exige do maior de 12 anos, né? A gente exige, pelo menos, uma demonstração daquilo que ele fazia. Porque isso a gente pode exigir também do maior. A gente exige, por exemplo, que se diga qual era a tarefa dele. Ele ajudava a mãe, ele levava o lanche para a mãe lá na roça, onde estava acontecendo a atividade dos outros membros da família, né? Ele capinava ou ele não capinava, ele tirava leite da vaca, qual era a atribuição, né? Isso sim, isso a gente tem exigido, assim, qual era a função dele? Para tentar separar minimamente aquelas atividades que eventualmente eram atividades quase que educativas, né?
que toda criança tem, assim, que não configuram propriamente trabalho, né, mas é quase que um aprendizado, né, que é natural acontecer em todas as faixas etárias, daquela atividade que ele tinha por dever fazer, aquilo que todos os dias era responsabilidade dele, ou que alguns dias da semana eram responsabilidade dele, né, aquilo que eventualmente o impedia de brincar, aquilo que... Agora, tem algo que para mim é muito... Tá muito certo na minha cabeça, mas que não é algo tranquilo na nossa jurisprudência, então eu acho que é muito importante, por uma questão de honestidade intelectual aqui, eu dizer, a minha posição é uma, e a posição dos meus colegas, nem todos pensam como eu penso, né? Então nós ainda estamos num momento, assim, de interpretar. Eu realmente acredito que eu não tenho desta ação civil pública a exigência de comprovar compleição física. Eu não tenho a necessidade de provar, por exemplo, que a criança fazia exatamente a mesma coisa que o adulto, que pegava nas mesmas atividades e tinha as mesmas responsabilidades do adulto. Eu não tenho obrigação de provar, algo que para mim ficou muito claro, exploração do trabalho infantil. Eu não tenho, por isso que houve uma tentativa, num determinado momento, de dizer que se não tivesse algum tipo de fiscalização do Ministério do Trabalho naquela região, dizendo que estava se explorando trabalho infantil, então não se poderia reconhecer. A ação civil pública não diz isso. Pelo contrário, o voto que prevalece é um voto que diz assim, criança não devia trabalhar. Portanto, se trabalhou, foi explorado. Eu não tenho que provar que houve uma exploração a mais, que aquela criança foi submetida a condições desumanas, que houve um nível de exploração a mais. Eu nem tenho como voltar atrás. Né? E nós estamos falando de tempos muito remotos, um tempo em que nós não tínhamos a fiscalização que hoje nós temos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, então eu nem teria como reconstituir isso na época. E o que me parece que a decisão disse é que, na verdade, o trabalho infantil não pode acontecer. Se aconteceu, eu não tenho que saber se ele aconteceu em condições desumanas ou ele aconteceu num plano mais natural, assim. Não interessa, não tem que entrar nesse nível. Agora, eu preciso saber, pelo menos, qual era a rotina daquela criança. Isso eu acho que sim. Eu tenho que, pelo menos, tentar reconstituir o que ele fazia naquela época. Né? Certo. Sobre a compleição física, doutora, nós tínhamos alguns votos no passado que destacavam bem a questão da compleição física. Aqui na minha composição, nós chegamos a um acordo que nós não vamos utilizar esse argumento, né? E sim, se a criança exercer alguma atividade que era determinante, porque eu também concordo com a senhora que algumas atividades, elas são educativas, assim como os nossos filhos hoje nos auxiliam nas tarefas domésticas, em algumas coisas, né, em alguns trabalhos. Eu creio que no campo também era assim. Uma colega compartilhou comigo outro dia, uma presidente de junta, que ela pegou um processo em que tinha um documento que a mãe tinha solicitado à escola que a criança faltasse de aula determinados dias para poder acompanhar a colheita. Olha que maravilha. Eu achei fantástico, me abriu muitos olhos, né, que é um tipo de documento que a gente pode procurar, né, que pode fazer a diferença no julgamento. Que a criança tinha, né, que às vezes a mãe manda a agenda com a criança, assim, professor. Isso, não vai comparecer tal semana, então, assim, eu achei fantástico, elucidou muita coisa, concordo que a compleição física não é determinante, né, a gente sabe que em algumas situações, de fato, eles exercem atividades muito parecidas com a dos adultos, até excedendo a capacidade física deles, né? Mas, obrigada, muito obrigada. Obrigada, e eu acho assim, tem uma coisa que eu acho que talvez tenha dificultado muito o nosso trabalho enquanto julgadores, que é o fato de que houve abuso na utilização dessa interpretação, né? Teve gente pedindo para reconhecer tempo de serviço com menos de 1 ano de idade, né? Então, assim, é um mínimo de razoabilidade que a gente tem que ter, e aí, quando surgem essas situações, começa a haver uma atitude defensiva também de quem vai julgar, e a gente tem o risco de achar que todo mundo está querendo, né, fraudar o sistema, enfim, né, está usando de abuso, tá? Mas, enfim, isso para mim é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, né, é o abuso. É o abuso. Nós tivemos um caso aqui, recente agora, da última pauta, da última sessão, em que o pedido do advogado era desde a data de nascimento do segurado. Pois é. Outro a partir de 1 ano. Então, são casos assim bem... Outra coisa que a senhora falou, só para complementar,
E nós precisamos saber a razão de decidir, por que foi decidido daquela maneira. Depois que houve a sustentação oral do professor Luiz Gustavo, na mesma semana eu tive algumas sustentações em que os advogados repetiram ipsis literis o que foi dito na sustentação dele. Então, quer dizer, pegou a ACP, pegou a sustentação do colega, trouxe para o processo sem individualizar a situação e sem buscar, né, de fato, o que pretendia ali. Então, nos leva a crer que todo mundo quer fraudar, quer utilizar, está faltando 3 anos, 4 anos para aposentadoria, opa, deixa eu jogar no rural aqui, menor de 12 anos. Então, a gente fica meio receoso, né, com o pé atrás, como a gente diz aqui no Goiás, e até com medo de conceder, por conta de tantas situações assim. Muito obrigada, doutora. Eu acho interessante que, assim, nesses casos, a prova testemunhal acaba sendo muito válida. Vou, inclusive, trazer minha experiência na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, né, e a reforma trabalhista veio para isso, você tinha pedidos de A a Z. Né? Então, a reforma veio para evitar esses pedidos, trazendo a questão da sucumbência, né, para evitar... A responsabilidade, né, litigiosidade responsável. Né? E é interessante que eu já lidei com casos que, quando eu vi, a própria parte estava requerendo dizer qual era o seu horário de trabalho. Né? Ele dizia um horário totalmente diferente do que é alegado na petição inicial. Então, existe uma questão secundária, que me parece importante, como bem dito, que é a questão do abuso, que precisa ser, de fato, combatido, né? E eu, como advogado que sou, por mais que acredite na importância das prerrogativas, há também a importância de se discutir as questões das responsabilidades, porque muitas vezes são requeridas por questões que a própria parte, inclusive, nem sabe e nem pediu e nem alegou. Né? E existe outra questão que me parece também ser secundária, mas que é muito importante, que é a interpretação do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 8.213, que ela fala, né, de que o segurado especial é aquele regime de economia familiar e que o trabalho, né, aqui abro aspas, é aquele indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. Então, assim, dentro dessa interpretação do artigo 11, né, eu trago uma pergunta de que se há uma necessidade, né, e eu acho que isso não poderia ser feito pela própria ACP, eu acho que é a jurisprudência que faz isso, de discutir essa questão da prova. E eu vou citar aqui alguns exemplos que eu li e que gostaria até de ampliar essa leitura, né, não sei se a colega convidada teria outras obras ou artigos que pudessem ler sobre o tema, e eu trago aqui como exemplo, né, o conselheiro Gustavo Beirão, que tem um livro chamado Jurisprudência Administrativa Comentada, em que ele defende que só pode reconhecer esse período rural abaixo de 12 anos se houver apresentação de qual era a atividade rural que era desenvolvida, B, como ocorria o processo produtivo rurícola, com detalhamento das etapas e das atividades que eram desenvolvidas em cada uma delas. C, demonstrar onde a criança se insere nessas etapas, levando em consideração a complexidade e a compleição física, de acordo com a idade que se alega o labor rural. D, qual era o tipo de atividade e se impedia de viver em plenitude em relação à infância. E se era um mero auxílio eventual, que eu tenho visto isso ser muito utilizado, né? Mero auxílio eventual. E aqui eu abro um parêntese de uma situação que eu estava lembrando agora, que certa feita eu fui conversar com uma advogada, qual é o segredo de lidar, né, com essa análise do período rural? E ela me falou o seguinte, da minha experiência, a cidade onde a pessoa trabalhar faz toda a diferença, porque no Nordeste, em regra, a pessoa não vai ter muita documentação, os documentos vão ser esparsos. No Rio Grande do Sul, especialmente em colônias agrícolas, vai ter uma documentação mais robusta. Vendo o próprio tipo de atividade que é exercido no local, você consegue entender melhor, né? Se é um pescador artesanal, enfim, a depender da situação, isso acaba contribuindo muito. Um outro entendimento que eu pesquisei, e aqui eu cito, é o da Jane Berwanger, um livro dela, Segurado Especial, que ela diz o seguinte: primeiro, deve-se considerar a questão da informalidade das relações do campo, até porque a gente está falando de segurado especial e não de produtor rural. 2, o cuidado em não se confundir início de prova material como prova do início do período. E 3, a questão de diferenciar prova escrita de prova documental, né? E, por último, é uma obra recente, que eu achei muito interessante, que é do Adriano Maus, que ele sugere algumas provas que ele acredita que poderiam ser utilizadas para a comprovação do trabalho. Aí ele cita demonstração dos costumes e da cultura local,
2, prova da condição social da família. 3, prova que teve educação prejudicada por conta do trabalho infantil, né, mostrando os boletins históricos com faltas ou reprovações. 4, fotos da família, né, mostrando que ali estavam no campo. 5, atestados ou prontuários que demonstrem atendimentos realizados ali em zona rural. Enfim, e ele cita outras provas, né? E aí eu volto à pergunta, porque eu falei muita coisa. Há uma necessidade de se aprofundar essa questão do trabalho rural, e essa questão da interpretação do parágrafo 1º do artigo 11 é um ponto importante que vem sendo discutido sobre a aplicação dessa CP? Sim. Eu vejo necessidade, e eu vou te dizer, Gabriel, que eu não vejo necessidade só em relação ao menor de 12. Para mim, tudo isso aqui é necessário também para o maior. Né? Eu acho que algumas coisas vão ficar limitadas a uma determinada idade, mas muitos desses requisitos que tu trouxeste aqui são requisitos que se aplicam para o adulto também. E eu sinto falta em relação ao rural, para que nós evitássemos a judicialização, especialmente no caso do rural, né, de termos assim um rol minimamente exemplificativo, talvez sacramentado pelo CRPS, né, trazendo elementos que poderiam ser considerados, né? Agora, é aquela história, a gente sempre quer uma norma para poder aplicar, né? Tudo que a gente quer é uma norma para poder aplicar. Aí começa a documentar esse tipo de exigência e coloca, aí se porque aquele caso ali não cumpriu aquela exigência, vai negar o benefício, faz uma análise puramente dedutiva, quando na verdade talvez fosse muito mais vantajoso nós termos um conjunto de decisões que examinavam casos com o seu contexto, com a cultura local, e que pudessem nos dar elementos, olha, lá naquela região lá de Santa Cruz, aqui, que é a nossa região do fumo, né? Normalmente as crianças começam a trabalhar naquela idade, às vezes é melhor a gente ter o contexto para poder saber se o nosso caso é parecido com aquele, do que tentar criar uma norma que contemple todas as possibilidades de todos os contextos, porque daí nós vamos estar usando uma exigência que é válida para o Rio Grande do Sul e que não é válida para o Nordeste, né? Então, eu acho que talvez o que esteja faltando mesmo seja um conjunto de decisões que pudesse nos oferecer talvez um rol exemplificativo, mas deixando claro que esses exemplos, eles têm contexto, porque eles nasceram daquele contexto. Então, eu vou exigir, por exemplo, a comprovação do histórico escolar numa região em que eu tenho como ter acesso ao histórico escolar daquela criança. Tem lugares que eu não vou ter acesso ao histórico escolar. Né? Então, esse Brasil é muito grande. Eu tenho um pouco de medo da gente botar em norma determinados requisitos que não se aplicam para mais da metade do Brasil. Então, sim, um rol exemplificativo, mas fazendo menção aonde saiu aquela prova. Aquela prova ali foi considerada válida naquele contexto, né? Para que as pessoas pudessem começar a construir uma solução coerente, até que aquilo pudesse entrar numa norma. Eu tenho medo, às vezes, do excesso de norma, porque o excesso de norma tem gerado muita judicialização contra a norma em si. Né? Aí vai o judiciário para dizer, não pode, essa norma é válida em tal lugar, ou não pode ser aplicada. Quando, na verdade, ela poderia talvez ser aplicada, mas num dado contexto. Então, eu sei que é difícil quando a gente está falando de administração pública, eu sei que é difícil quando a gente está falando de direitos sociais, de questões que são muito reguladas, mas a verdade é que se nós temos toda essa litigiosidade, é em grande medida porque a gente tenta colocar em norma coisas que são muito variáveis, né? E aí acaba vindo a jurisprudência e começa a dispersar também da mesma forma, né? E gera mais recursos. Não, perfeito. Perfeito. Realmente são questões para se pensar, né? Até porque, diferente, né? Salvo engano, acho que o modelo do Civil Law, que acho que é dos Estados Unidos da América, eles têm poucas leis, e aí a própria jurisprudência se torna, entre aspas, uma lei, né? Caso Marbury, vezes não sei o quê, né? Eles vão aplicando, eles vão construindo de acordo com os casos concretos. Mas voltando àquela questão da advocacia, né? Dos abusos, a colega tem um artigo que eu acho muito interessante, né, que fala, inclusive, sobre aquele livro Comunicação Não Violenta, que é um livro bem interessante, que eles chamam por uma comunicação não violenta no sistema de justiça. Né? A gente sabe que o próprio artigo 44 do Estatuto da OAB diz que o advogado é indispensável à administração da justiça,
né? E a própria ideia do CRPS, que é ter a voz da sociedade, né? Por isso que tem representantes da sociedade, né? Eu mesmo sou um representante das empresas. Como essas questões, né? E o próprio artigo 10 da Constituição, ele é claro, né? Dessa participação da sociedade em órgãos colegiados. Como essas questões podem contribuir e devem contribuir, né? Para análise sobre o tema, né? E tem um artigo seu também, que eu acho muito interessante, né? Que são impactos do inconsciente sobre a decisão judicial, né? Como lidar com esses mecanismos, né? Que são as nossas experiências, que são acionados, né, em processos decisórios, né, e acabam exercendo influências, né, como, por exemplo, a Solimar mencionou. Querendo ou não, a gente inconscientemente cria uma lista negra, né, tal escritório sempre pede de 0 anos até tantos anos, então a gente já acha que, não, isso aqui não é verdade, né, isso aqui não reflete, né, e vem um desafio que eu acho que é muito difícil, né, e a própria Bíblia fala muito bem sobre isso, né, pedir e dar-se-vos-á, né, pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Saber pedir é uma coisa muito difícil, né? Então, como, primeiro, né, esse papel da advocacia, né, e o papel do representante, do advogado no CRPS pode contribuir, e segundo, como lidar, né, com essas questões desses mecanismos que são acionados, né, quando a gente vai apreciar um processo. Perguntas de 1 milhão, né? Perguntas que valem 1 milhão. Vou começar pela questão dos vieses, assim, eu acredito que nós temos inconscientemente muitas preconcepções a respeito das coisas, não é? Nós temos crenças, nós professamos valores, nós temos vivências, e aquilo forma um modelo mental a partir do qual a gente olha para o mundo, assim, as minhas lentes, a forma como eu enxergo o mundo decorre muito daquilo que eu acredito, né? Dos valores que eu tenho, das vivências que eu tive ao longo da minha vida, e isso acaba muitas vezes nos condicionando a fazer determinadas escolhas, a olhar para os acontecimentos de uma determinada forma. Me parece que o que nós podemos fazer, Gabriel, em relação a isso, é termos consciência do quanto estamos sujeitos aos vieses. É ter a noção de que todo ser humano, e não é porque é bom, ou porque é ruim, ou porque é fácil, porque não, é porque todo ser humano está sujeito a vieses, né? Atalhos mentais para poder chegar a determinadas conclusões. Nós estamos condicionados. Então, ao saber que isso é humano e que isso pode me afetar, eu parar para pensar e permitir, eventualmente, o argumento contrário. Permitir-me ser surpreendido por algo que eu ainda não acreditava, né? E isso é algo que normalmente acontece quando nós baixamos um pouco a guarda e percebemos a humanidade do outro. Isso, para mim, foi um aprendizado fundamental do meu período de conciliação, né? Eu sei que a Solimar trabalhou como conciliadora. Eu acho que quando a gente vai para uma audiência e vai conviver com as pessoas, que normalmente a gente só vê se manifestando por petições violentas, petições na defensiva ou no ataque, e quando nós nos sentamos e percebemos que são seres humanos com os seus medos, com as suas preocupações, com as suas vivências, né? A gente desmancha muito desse preconceito, não é? E os advogados entre si também. Então, o senhor é que é o seu fulano, eu achava que o senhor nunca pensaria uma coisa dessas. Não, mas eu tenho preocupação com isso. As pessoas, quando nos encontram, às vezes, em cursos, quando nós estamos tendo a chance com os advogados, por exemplo, mas juiz tem coração, o juiz pensa isso mesmo. Nós somos seres humanos, não é? Ninguém quer errar, ninguém quer fazer mal para ninguém. A gente exerce determinadas funções e, ao nos colocarmos naquelas funções, nós temos algumas questões que são responsabilidade nossa, mas nós estamos sujeitos a vieses. Né? Todos nós estamos sujeitos àquilo que nós trazemos da nossa educação como crença. Então, se nós conseguirmos baixar um pouco a guarda e não enxergar no outro necessariamente o inimigo, aquele que quer me enganar, não estou dizendo para ser trouxa, né? A pior coisa é tirarem a gente para trouxa. Mas, assim, não partir do pressuposto de que o outro quer me enganar, porque o outro está trazendo aquilo que chegou a ele e ele está me trazendo algo que ele acredita. Eu posso até não concordar, mas é algo que a pessoa acredita.
Então, eu creio muito que nós podemos, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos melhorar a nossa comunicação. E algo que eu queria trazer, Gabriel, não sei se eu posso falar mais um minutinho sobre isso, que eu acho que é fundamental. Na nossa turma, nós temos um cuidado muito grande na comunicação com aquele que vai sustentar, o advogado, o procurador que vai lá, né, vai sustentar. E o fato de nós, talvez, termos uma atitude mais acolhedora e uma atitude menos autoritária com a pessoa que vai lá, às vezes a pessoa precisa passar um minuto do tempo, às vezes a pessoa atrasou e não necessariamente ela vai perder o direito de sustentar, eu vou trocar e ela vai depois sustentar um pouquinho depois. Às vezes é o jeito de tratar a pessoa, às vezes a pessoa está se excedendo e eu não preciso necessariamente ser violenta, eu posso simplesmente trazer a questão e trazê-lo a construir uma solução comigo para aquele problema que está acontecendo. Quando nós agimos desta forma e expressamos o respeito por aquele que está ali naquela posição, que muitas vezes é uma posição de tensão, não pensem que quem vai... Vocês sabem que quem vai sustentar está tenso, mas eu vou dizer para vocês que quem vai presidir a sessão também está tenso. Né? Eu saí daquela última sessão que eu tive 101 processos de sustentação oral, no dia seguinte eu não conseguia ficar sentada, de tanta dor nas costas, de tanta tensão, assim, porque a gente tem que prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. A qualquer momento a história pode se perder ali, então existe uma humanidade que nós temos que enxergar. E o que eu percebo é que, na medida em que a gente age dessa forma com o advogado age dessa forma conosco. Então, eu já vi situações, por exemplo, em que um advogado sustentou uma coisa da tribuna e no meu voto depois eu disse, doutor, não é bem assim, aconteceu, não foi do jeito que o senhor falou, aconteceu dessa forma. E o advogado depois me disse, doutora, me desculpe, eu realmente não tinha prestado atenção nisso e tal. Quer dizer, é esse tipo de coisa que eu estou me referindo. É uma corresponsabilidade pelo resultado. Nós somos corresponsáveis por esse resultado. Nós não somos inimigos. Nós não precisamos nos portar como se fôssemos inimigos. Já foi além do 1 minuto que eu queria falar. Não, aqui a gente está aqui para lhe ouvir. O colega Diego, que é servidor do INSS de carreira e hoje está conselheiro do CRPS, ele fez uma pergunta que me parece interessante. Vou tentar trazer até um ponto que eu acho que não vamos ter tempo para discutir, mas para mim é um ponto muito importante. O Savares, né, ele fala muito bem sobre judicialização de primeiro e de segundo grau, né, no primeiro e segundo nível. A de primeiro nível é relacionada a políticas públicas. De fato, o legislador, né, ele fez uma alteração para o que antes era exigido a entrevista rural, né, até porque, para mim, existe um problema na legislação. Primeiro, a lei passa para o decreto, ao invés de fazer o gol, ele passa para o INSS legislar. Então, assim, inicialmente se tinha entrevista rural como forma de se analisar esse período rural, e hoje há autodeclaração, né? Sendo que, em regra, o trabalhador rural são pessoas humildes, são pessoas que às vezes não vão saber expressar, né? E administrativamente é interessante que a maior parte dos recursos são sem advogados. Então, assim, o que a senhora acha dessa troca, dessa escolha política em substituir a entrevista rural pela autodeclaração? Acho que é um mal que foi necessário por conta do aumento do número de pedidos, então não vou criar uma esperança de que vai retornar, mas, de fato, cria um problema pelo fato de você não ter acesso, né? E, naturalmente, antes também tinha os excessos, porque era comum alguns servidores olharem a mão, se não tivesse calo, não era rural, né? Enfim, né? Mas o que é que você acha, né, dessa escolha do legislador, né? Não sei se eu fui claro. Foi claro. Eu achei que ela veio para tentar facilitar, não é? Mas é uma solução cartesiana, me parece. É uma solução que não permite a comunicação, não permite a relação, né? Porque na entrevista, se ele não entendeu a pergunta, o entrevistador pode explicar o que ele quer saber, ele vai ter como explicar o que ele quer saber. Na autodeclaração, se a pessoa não souber como fazer, né, acaba que se prejudica, né? Mas eu acho que se a autodeclaração fosse cercada de alguns cuidados, talvez ela pudesse também servir. Eu acho que o problema é que todas as soluções elas são muito formais, né?
tem que seguir exatamente aquela regra, senão ela não funciona. E se uma autodeclaração não me traz tranquilidade, me parece que a solução não é indeferir, né? É abrir uma diligência para tirar aquela dúvida, né? Porque o que vai acontecer é que no judiciário aquela audiência vai acabar acontecendo e aquela dúvida vai acabar sendo solucionada por bem ou por mal, né? Então, eu sinto assim que não é que seja ruim a autodeclaração, eu acho que ela acabou facilitando muita coisa, enfim, mas tudo aquilo que tira a dialeticidade das coisas nos coloca numa posição de tudo ou nada, de sim ou não, de certo ou errado, sabe? E eu acho ruim porque a vida é muito complexa, a gente lida com complexidade o tempo todo. O servidor lá na ponta está lidando com a complexidade da vida daquela pessoa. Ela não pode se resumir a um momento, a uma foto em que a pessoa disse tal coisa, colocou aquelas palavras, né? E aquilo ali vai condicionar o resto da vida dela. Nós estamos, me parece que, tentando facilitar algo que é complexo. E quando a gente faz isso, dá backfire. Né? Normalmente dá backfire. E o backfire é na justiça, né? Em grande medida. A palavra é sua, Solimar. Doutora, sobre a diligência, eu vejo uma dificuldade grande, porque para nós aqui no CRPS, quem realiza as diligências é o INSS. Então, quem vai fazer a justificação administrativa para mim é o INSS. E nós já tivemos alguns casos em que as perguntas, quando a gente recebe o retorno da diligência, além de demorar bastante, as perguntas, elas não são pertinentes ao caso. Né? E eu até fico me questionando, até uma coisa depois para discutir com o Gabriel e com os colegas mais experientes, se seria o caso a gente hesitar. Que é que está gerando a dúvida para mim naquele processo. Porque nem sempre vai ser a mesma coisa, como a senhora mesmo disse, cada caso vai ser peculiar, né? Então, a gente ainda tem uma dificuldade, e às vezes nós deixamos de fazer alguma diligência, a gente não vê muita efetividade naquela diligência. Seria perfeito, eu acho que a entrevista ela era muito boa, né? Porque você estar na presença do segurado é diferente do que você estar apenas com o processo físico, né? A nossa vedação de estar com o segurado ou com o seu advogado para tirar eventuais dúvidas nos deixa muito inseguros, né? Hoje eu penso que a quesitação seria um caminho bem interessante para a gente sanar as dificuldades de forma pontual e objetiva. Deixa eu aproveitar e completar a sua pergunta, Solimar, desculpe. Claro. Thaís. Me veio aqui na cabeça alguns pontos. Eu escrevi um artigo falando sobre justificação administrativa e eu trouxe um ponto que me trouxe muita curiosidade, porque o INSS ele tem um normativo que se encontra vigente, porque, na verdade, a dificuldade da justificação administrativa, para além de poucos servidores do INSS, é que ele é muito engessado. Ele exige muito do servidor, ele exige que tem que ser reduzido a termo, que tem que ter uma conclusão, tem que ter uma análise, ele traz muitas exigências. E é interessante que o INSS ele tem um normativo interno que permite a degravação em vídeo, que não seria necessário escrever tudo que está sendo falado. E seria até mais fácil. Né? E hoje, com a inteligência artificial, então, degrava com a maior facilidade. E aí eu trago uma outra pergunta que me veio na cabeça agora sobre a instrução concentrada, que me parece que um dos objetivos é gravar os vídeos com o segurado, de se fazer, de dar a oportunidade, ao invés de ouvir, apenas fazer uma degravação para facilitar essa comunicação. Então, assim, acrescentando o que a Solimar falou, eu acho que a nossa grande questão não é discutir a escolha política, porque eu acho que politicamente talvez a gente não consiga mudar, porque é um mal necessário, né? Mas é pensar em outras medidas que talvez possam voltar esse foco para a questão da prova, né? Então, eu passo a palavra aí para a nossa convidada. Eu vi que a colega Maria de Lourdes levantou a mão, seria muito bom lhe ouvir, só que assim, a gente está muito corrido, colega Maria de Lourdes, se puder botar no chat, a Solimar faz a pergunta por você, tudo bem? Mas se você quiser falar rapidinho, eu vou abrir uma exceção e permitir, eu sei que você é, inclusive, da junta da Solimar, é sobre essa pergunta ainda? Ou é outro assunto? É sobre o trabalhador rural, porque Goiás é muito pecuária, é muito rural. Então, a gente enfrenta essas questões, sempre enfrentou na justiça, enfrenta hoje na junta e enfrenta como advogada. Eu atuei nas 3 áreas. Então, é muito difícil, né?
E uma sugestão que eu gostaria é porque, pelo Brasil ser tão grande, a autodeclaração, ela torna tudo geral, e o Brasil não pode ser geral, ele tem que ser regional. As perguntas e o direcionamento para Goiás, por exemplo, é totalmente diferente do Nordeste e do Sul. São trabalhos diferenciados. No Sul, com certeza, e no Nordeste, existe muito trabalho rural para menores de 12 anos. Já em Goiás, não existe tanto. Isso eu posso falar porque, quando eu atuava como procuradora, eu ia em loco. Uma semana antes de ocorrer as audiências, eu ia nos lugares, eu via, entendeu? O que acontece? Eu acho que precisa, além dos quesitos que a gente poderia fazer requisitos para as perguntas, elas teriam que ser mais regionais, elas teriam que ser muito regionais, porque para Goiás, por exemplo, está acontecendo muito de revisionais chegar na mão da gente de outros órgãos, de outras regiões, para incluir pessoas que já estão aposentadas há muito tempo, incluir nós já pegamos casos de 1 ano para frente, né? Então, isso, o que acontece? Está gerando um rombo, se você pensar, vai gerar um rombo na Previdência e vai prejudicar quem realmente tem direito. É verdade. Quantos anos de procuradoria, colega Maria de Lourdes? Eu atuei até os 53 anos na procuradoria. Eu entrei com 24 anos e atuei até os 53. Quase 30 anos, então, né? Isso. E eu cheguei a escrever, a pedido de juízes, uma cartilha sobre perguntas a serem direcionadas às pessoas rurais. Porque o rural, realmente, ele não tem prova. Não, e a gente tem que ser muito coração para, quando você chega numa audiência, a pessoa chega sem prova e o advogado nem conhece a parte. Não, perfeito. Mas agradeço, abrir a colega, me sinto muito honrado de ter pessoas com histórico tão grande como a colega no CRPS, por isso que até abri uma exceção, fico muito feliz, né, de poder ouvir a sua troca, mas passo a palavra aí para a nossa convidada. Foram muitas questões, mas eu acho que essa questão da realidade, né, é primeiro aprender ao invés de discutir, de tentar redescobrir a roda, né, é pensar às vezes em outras formas que possam ajudar. Eu estava pensando aqui, e aí eu faço um elogio, né, na Cristina Silveira, que é a atual presidente do CRPS, que ela trouxe um ônus para o conselheiro, que somos nós fazemos um trabalho da INSS. Então, hoje nós temos um dever de emitir carta de exigência. E eu estava pensando aqui que, às vezes, esse questionário pode ser feito ao próprio segurado, ou ao próprio procurador, né, fazendo perguntas específicas. Fazia o quê? Onde? Como? Né? Não sei o quê. Que isso, às vezes, gera uma celeridade maior, porque precisa de uma duração razoável do processo. Né? Então, eu passo aí a palavra para a nossa convidada para conversarmos. Já são 10h12, né? Eu apenas acertei 1 hora, ela gentilmente permitiu passar um pouquinho. Tenho muitas perguntas, mas vamos lá. Agora, Solimar, só um comentário, né? Você vê como a nossa convidada torna as coisas complicadas em coisas simples, né? Fica até parecendo que o direito é fácil, né? Fica até com inveja agora. Eu estou me sentindo meio... Falei, meu Deus, acho que eu precisava ouvir isso antes, mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente, todos. Não, mas eu não pretendo transformar algo complexo em fácil, não. A gente só tenta, às vezes, desbravar um pouquinho mais essa complexidade, né, para tentar encontrar alguns pontos de alavancagem, que eu acho que vocês já tocaram neles aqui, né. Essa ideia da quesitação, Solimar, é muito interessante. Eu praticamente uso nos meus, quando eu posso, eu uso isso, principalmente quando é algo muito específico que eu preciso saber, né. E esse mesmo problema que vocês têm, nós temos no judiciário. Às vezes a sentença vem e eu tenho uma informação que não está no processo, uma dúvida uma pergunta que tinha que ter sido feita numa audiência, às vezes, não é? E aí a gente às vezes baixa em diligência quando ela é muito grave e a gente até anula a sentença, começa tudo de novo. Mas eu prefiro fazer isso porque muitas vezes volta o processo, se eu não faço isso, com a mesma dúvida, porque o juiz não tem como saber qual foi a minha dúvida, né? Ele não tem objetivamente como saber. Talvez para ele aquilo não fosse uma dúvida, para mim é. Então, é essa coisa da gente fomentar a comunicação, nós temos que nos comunicar mais, explicar mais o que a gente precisa para tomar a decisão. A ideia da instrução concentrada é uma novidade para nós ainda no judiciário, embora assim,
fosse algo muito comum, já muito natural já em alguns lugares que já usavam há mais tempo. Agora isso foi expandido, existe uma recomendação do nosso Conselho da Justiça Federal para que todo mundo admita, no sentido de facilitar a coleta dessa prova, não é? Agora, não adianta simplesmente largar. Não sei se vocês viram, mas essa prova da instrução concentrada está havendo um eco, não sei onde é que está exatamente. Essa regra da instrução concentrada, ela está toda cheia de cuidados mesmo, né? Assim, pode fazer, mas olha, tem que fazer a filmagem dessa maneira, tem perguntas mínimas que precisam ser feitas, e eu acho que aí talvez atenda um pouco aquilo que a Maria de Lourdes falou. Uma coisa é a gente ter perguntas mínimas para fazer, outra coisa é a gente achar que as perguntas mínimas vão resolver para todo o Brasil. Não vão, porque tem questões que são regionais. Então, a importância do advogado saber que para aquela região é importante perguntar mais isso, perguntar mais aquilo, né? Então, a pessoa saber que vai poder, eventualmente, responder a perguntas que não estão ali naquele rol. Aquele rol pode ser importante para dizer o mínimo, mas ele não vai atender a toda a complexidade que a gente tem nesse Brasil. Eu gostei da ideia de ter quesitação regional, né? Eu acho que esse é um papel interessante que vocês podem exercer também, né? Nas juntas, talvez, as próprias juntas fazerem isso nos estados, não é? E indicar qual que seria o caminho. Acho que existe, sim, a possibilidade da gente criar outros meios de prova, que não exclusivamente a autodeclaração, né? Mas, às vezes, a autodeclaração só precisa ser um pouco melhor trabalhada, né? Eu vou dizer para vocês que eu, quando ouço as audiências, eu gosto de ouvir as audiências em segundo grau, assim, né? Depois que foi colhida a prova antes da sentença, vem com recurso para mim, e eu gosto de ouvir. E vou dizer para vocês, o que eu mais gosto de ouvir é o próprio segurado. Muito mais do que as testemunhas, que muitas vezes as testemunhas elas já vêm todas certinhas, dizendo exatamente a mesma coisa, a mesma data. Se fizer uma pergunta para aquela testemunha que diga assim, quando é que a senhora casou, a testemunha vai ter dificuldade de responder, mas em que ano a pessoa começou a trabalhar na Terra, ela já sabe, né? Por quê? Porque existe já um formato para colher aquela prova, né? Então, eu acho que a gente, ouvindo o segurado é muito mais interessante, eu sinto muita falta. Por isso que eu acho que a autodeclaração ela pode ser um caminho, porque ali está o segurado, né? Mas eu vejo que ela está sendo utilizada de maneira muito cartesiana. Eu acho que a gente tinha que estar cercando ela da complexidade daquilo que ele está querendo provar, né? Um pouquinho mais de elementos ali. Mesmo concordando com o colega que trouxe, de fato, que a regionalidade é muito importante, eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa muito visual, eu tenho dificuldade de criar coisas novas, então vou usar, e já deixo aqui o registro, e pedirei, se possível, para compartilhar essas quisitações que são utilizadas, para quem sabe, né, poder até utilizar com a devida indicação da fonte, né, mas também para melhorar, porque, de fato, eu pensei que talvez isso até ajude, porque a Solimar trouxe um ponto importante, que a justificação administrativa tem demorado, né, então, às vezes, nem sempre ela é necessária, às vezes é uma dúvida simples, né, que pode ser eventualmente resolvida. A próxima pergunta, eu já vi que eu não vou conseguir fazer todas, mas faz parte, uma das dificuldades, né, eu acho muito interessante que você traz, tem um artigo seu que chama A Temporalidade do Precedente, Retrospectiva, Travessia e Prospecção. E aí você chama, nesse artigo, a atenção da necessidade da temporalidade das decisões, especialmente, pois, quanto à realização do trabalho rural abaixo de 12 anos, escrevi errado aqui, você traz essa questão da temporalidade do precedente. E no caso do rural é interessante porque existe um gráfico que demonstra que, de fato, tem diminuído esse trabalho rural. Só que a gente precisa lembrar que esses pedidos que nós analisamos hoje são questões de 40 anos atrás, 50 anos atrás, não relacionada a hoje. E eu vejo que muitas pessoas têm um entrave que ela diz, não, hoje não tem mais. Tem, porque às vezes a gente não tem acesso a essas informações. Tem um vídeo que me assustou, do norte, salvo engano, da região do Pará, de uma criança de 3 anos cortando um aipim, numa velocidade que eu não corto, que eu não consigo. Né? Então, assim, essa questão da temporalidade, aí eu repito, né, essa própria questão da regionalidade, de entender a região, de tentar, às vezes, pesquisar no Google, ela pode ajudar, né, a entender melhor,
né, esse ponto? Acho que sim, acho que é fundamental. Esse conceito de retrospectividade é um conceito que eu acho muito interessante. Se eu vou decidir sobre um fato que aconteceu lá atrás, eu não posso olhar com os olhos de hoje. Eu tenho que conseguir olhar com os olhos de uma pessoa que lá atrás viveu. E para isso eu vou ter que me socorrer de quem falava sobre isso lá atrás. E muitas vezes eu vou precisar buscar doutrina para dizer como é que a doutrina naquela época dizia que uma família se constituía, o que era o conceito de família naquela época, o que era o conceito de propriedade naquela época, o que era o conceito de posse naquela época, né? São coisas que a gente corre muito risco, porque isso é um tipo de viés, não é? Nós estamos vivendo hoje, nós tivemos uma vida que não nos obrigou no passado a passar pela mesma situação que a gente está julgando agora, e aí eu vou ter que reconstituir o que está lá atrás. Se eu vou reconstituir o que está lá atrás, eu preciso ouvir um pouco mais, conhecer, buscar doutrina, buscar jurisprudência, para tentar reconstituir naquela época. Do contrário, é como se a gente tivesse decidindo hoje, com as regras de hoje, um jogo que foi jogado com regras da época, né? É como deixar a pessoa jogar futebol e depois dizer, tá, mas as regras eram as do basquete, não eram as do futebol, então você não ganhou o jogo. Né? Esse que é o medo, assim, a gente não pode mudar as regras depois que o jogo foi jogado. Basicamente é isso. Essa é a minha preocupação, inclusive, em relação à questão da modulação de efeitos. Vem uma alteração de jurisprudência muito grave agora, né? Porque a gente se dá conta que a melhor solução hoje é agora, só que antes tinha uma jurisprudência diferente e as pessoas se pautavam com base naquilo, legitimamente. Elas tinham uma legítima expectativa de que estavam cumprindo aquilo que a jurisprudência na época dizia que valia, não é? Então, é muito perigoso a gente chegar hoje e dizer assim, não, tinha que ter sido diferente, muda tudo. E a previsibilidade, a segurança jurídica, né? A gente tem esse papel, é o papel de quem julga, né? Eu gosto muito, Gabriel, desse conceito de retrospectividade. Não é um olhar retroativo. Retroativo é aplicar as regras de hoje para o jogo que já foi jogado. Retrospectivo é voltar para aquele momento, né? E avaliar quais eram as regras que valiam naquele momento, né? Lembrando que alguns artigos desses que eu estou mencionando são disponibilizados de forma pública. Se a colega convidada permitir, inclusive a quem tiver interesse, posso mandar. Está aqui, são artigos maravilhosos. É uma escrita... Estarei muito honrada se me derem a honra de ler. E é interessante que a nossa convidada, ela escreve como ela fala. Isso é um dom que poucas pessoas têm. Porque às vezes é aquela leitura que que você até dorme. Não é o caso. Então, é uma coisa muito gostosa e, de fato, ela tem um dom de transformar... Eu vou repetir, por mais que ela diga que não seja o objetivo dela, ela consiga... Vou melhorar a minha fala. Ela consiga ajudar a ver coisas difíceis por um aspecto melhor, né? Que envolve a experiência dela, envolve as questões de vida dela, que naturalmente são seu diferencial. Eu quero fazer agora uma pergunta sobre um ponto muito importante, que revela, inclusive, uma mudança, me parece, uma evolução de entendimento do STJ. Tem um precedente, que inclusive é uma súmula do STJ, e eu confesso que eu tenho uma dúvida sobre ela, porque eu não vejo muito a aplicação prática dela, como funciona, de que forma é feita. E quero só abrir um parênteses aqui para registrar a presença da colega Ediana, que é da Comissão aqui de Direito Previdenciário da OAB de Camaçari. Muito bem-vinda, eu me sinto honrado aqui com a sua presença. Mas tem uma súmula do STJ, que é a 577, que diz, né, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sobre o contraditório. Novamente, falando sobre a prova oral. Qual é a importância desse precedente? Existe uma norma interna do INSS que foi revogada, importante ressaltar isso, é uma norma que foi revogada, que é a portaria 170 de 2007, que no artigo 3º, ela dizia o seguinte, que pode ser utilizado, abro aspas, outros documentos de início de prova material, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício de atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, não se exigindo que se refira ao período a ser comprovado, podendo ser contemporâneos ou anteriores ao períodos extraídos. E essa portaria, ela também menciona de forma clara a possibilidade de usar documentos em nome dos pais. Há uma discussão, inclusive, na jurisprudência do CRPS, se seria permitido utilizar
documentos em nome dos pais. E me parece que há um direcionamento a dizer que não poderia usar documento dos pais em período anterior aos 12 anos. Então, assim, eu queria perguntar sobre esse enunciado 577 da súmula do STJ, o que é que ele quer dizer, né, já que a gente não pode se limitar à tese que foi fixada, como ele tem sido aplicado, e assim, dizer que me parece que essa portaria nada mais fez do que trazer essa questão que tinha no STJ, e que mesmo ela sendo revogada, talvez a substituição cabe a usar o próprio enunciado 577 da súmula do STJ. Bom, primeira coisa que eu acho, assim, eu acho que nós tínhamos que ter um consenso no sentido de que os precedentes qualificados, eles vinculam, eles não vinculam só o judiciário, eles vinculam a administração. Me parece que talvez este seja um ponto em que nós não tenhamos ainda total segurança, não é? Em todos os lugares. Porque para a súmula vinculante, a lei diz expressamente que vincula a administração. Para o precedente qualificado não está descrito com todas as letras, mas é uma questão de lógica. É uma questão de lógica, né? Os juízes vão ter que seguir aquele precedente, se aquele precedente for invocado, não é? Então, assim, é um precedente da Suprema Corte, é um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que tem a competência nacional de uniformizar a interpretação da lei. Não me parece razoável hoje que alguém entenda que a administração não está vinculada ao sistema de precedentes judiciais. Não é? Não me parece que a gente precise de uma norma dizendo com todas as letras que se vincula. Isso é do sistema, isso faz parte do sistema. Mas eu entendo muitas vezes a resistência pelas mesmas razões pelas quais eu vejo que as pessoas buscam tese nos julgamentos e não rácio decidente. Todo mundo quer uma norma para chamar de sua. Né? Então, é aquela coisa, e a nossa Constituição diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né, como se a gente não tivesse outros compromissos que não aqueles que estão na lei, e isso não funciona dessa maneira. Né? E antes do CPC, o Judiciário já dizia que tinha que cumprir os precedentes qualificados do Supremo e do STJ. Não foi por causa do CPC que eles se tornaram vinculantes, eles já eram considerados vinculantes antes, desde que nasceu o sistema de precedentes. Então, eu vejo que ainda nós temos essa dificuldade de internalizar a ideia de que precedente qualificado é vinculante para todos, não é só para a administração, não é só para o Poder Judiciário, portanto, vincula também a administração. E quanto a esse enunciado de súmula, para mim ele é claro, a rácio sustenta o que está dito aqui, não é? Se o documento mais antigo não for exatamente do ano que a pessoa quer comprovar, se for de um ano um pouco depois ou um pouco antes, não há problema. Só que quando eu não tenho documento contemporâneo, eu vou precisar de outros meios de prova. Essa é a questão. Não vai ser suficiente para eu provar só com o documento. Agora, se eu tiver como complementar aquela prova, né, de outra maneira, eu posso sim fazer uso desse considerar que esse documento ele tem um efeito expansivo, vamos dizer assim, em relação ao tempo que quer aprovar. É isso que diz o precedente, não é? Agora, isso é algo que eu acho que nós temos que reconhecer, que toda a interpretação que a gente faz das coisas decorre das crenças que a gente tem. Então, se eu acreditar, se lá nas minhas crenças estiver que todo mundo quer fraudar, todo mundo quer usar esse tempo para acrescentar naquele tempo que não trabalhou para poder se aposentar mais cedo. Se eu partir do pressuposto da fraude, né, de que há um interesse de fraude, eu vou sempre olhar para enunciados como esse com um olhar restritivo. Eu vou tentar dizer que ele não disse exatamente isso que ele disse. Eu vou tentar dar uma interpretação menor. E isso está acontecendo dentro do judiciário, inclusive. Isso acontece, não acontece só com vocês, acontece conosco. Né? Nós temos muitas pessoas que acreditam que crianças não trabalham. Né? Que crianças não trabalham. Tem gente que acha que, às vezes, por experiência da família, às vezes por experiência de amigos, às vezes, não. Lá naquela região, as crianças não trabalhavam. Quando trabalhavam, era só para aprender o que tinha que fazer, só tinha finalidade pedagógica, né? Não era trabalho, enfim. Isso é uma crença. Isso é uma crença. E quando eu tenho essa crença, eu vou olhar para o processo a partir dessa lente, né? E aí a tendência é a gente ter essas diferentes interpretações. Agora, aconteceu algo que para mim foi fundamental, que foi eu acho que é uma ordem de serviço, aquela 94, né, que internalizou as ações civis públicas da diretoria de benefícios, é a portaria conjunta, né,
uma portaria conjunta, que internalizou as ações civis públicas no INSS, né? A própria portaria conjunta disse com todas as letras que as provas são as mesmas que a gente vai exigir para o maior de 12 anos, que não pode exigir prova diferente. A própria portaria conjunta, agora aí eu tenho dito isso às vezes nos meus julgamentos, não é? Se o próprio INSS está reconhecendo essa validade, nós vamos dizer diferente no judiciário, mas saibam os senhores que não é algo ainda totalmente tranquilo, né? Apesar de ter sido confirmada pelo Supremo Tribunal Federal essa decisão na ação civil pública, a interpretação dela ainda gera muita divergência. Por isso eu acredito que essa divergência talvez possa ser superada na medida em que talvez o próprio CRPS, no tratamento desses casos que chegam, valide essa interpretação que foi dada pela própria portaria do INSS, né? De, olha, isso mesmo, não pode exigir prova diferente, né? Perfeito. Quando eu digo prova diferente, não pode exigir, é que sim, eu não vou poder exigir, se eu não exijo para o maior um documento contemporâneo, eu não tenho que exigir do menor um documento contemporâneo, é isso que eu estou dizendo. Agora, que eu posso fazer perguntas específicas para saber o que ele fazia, tá? A prova ela sempre tem que se reportar para aquele fato que está querendo provar, não é? Então, as perguntas talvez não sejam as mesmas, mas o tipo de documento, eventualmente, né, a exigência de um documento específico, se eu não faço para o maior, eu não posso fazer para o menor, não é? Não, mas essa é a minha interpretação, fique clara, né? Perfeito, O tribunal não tem tranquilidade em relação a isso ainda. Só para registrar, a portaria mencionada é a portaria conjunta de IRBEM, PFE e INSS, número 94 de 2024, isso. Que ela traz todas as ações civis públicas, se estão vigentes ou não estão, uma norma muito interessante, acho que cabe a leitura, e eu, inclusive, quero, daqui a pouco, fazer uma pergunta sobre essa portaria, mas vou deixar a Solimar fazer a pergunta primeiro. Doutora, é a pergunta do colega Robson. A oitiva do segurado Solimar, juiz... deixa eu só fazer um comentário antes de você trazer essa pergunta. Colega Robson, sua pergunta é muito pertinente, eu posso até depois passar para a nossa convidada responder, mas como é uma questão judicial e nosso objetivo aqui é administrativo, eu não vou fazer. Tudo bem, Solimar? Eu ia até responder ele, mas como é uma questão bem específica, eu não vou aprofundar esse tema, não. Mas agradeço você ter feito, que realmente é o seu papel. Posso passar para a próxima pergunta, ou você quer fazer uma pergunta, Solimar? Não, era para a pergunta do colega. Não, perfeito, mas agradeço. Falando sobre essa questão da CP, e aí é uma curiosidade minha, talvez seja até ignorância minha, mas eu queria entender qual seria o fundamento legal para o INSS na sua norma interna, que acontece exatamente nessa portaria, né? Mas no caso desse trabalhador rural abaixo de 12 anos, teve ofício circular conjunto, foi o número 25, depois houve uma série de modificações, e hoje nessa portaria conjunta tem um entendimento de qual seria, mas o INSS ele traz um entendimento de que essa ACP só se aplicaria, abro aspas, com benefícios com data de entrada de requerimento na DEA a partir de 19 de outubro de 2018, que é quando o INSS foi intimado da decisão. Eu pergunto isso porque eu vejo, inclusive, na jurisprudência da CAGE, não é um entendimento majoritário, mas tem um acórdão que eu sempre gosto de citar, que é da conselheira Maria Edna Moura de Arruda, que é da segunda CAGE, que em um caso concreto ela disse, né, abro aspas, a ACP deve ser aplicada a qualquer época, desde que o requerente preencha os requisitos necessários para a implantação do benefício. Deve ser esclarecido que as decisões do CRPS não estão vinculadas a normas infralegais elaboradas pela administração do INSS, as quais são destinadas exclusivamente ao cumprimento pelos seus servidores, não tendo, portanto, o condão de abranger decisões emanadas pelos órgãos julgadores do CRPS. Então, eu perguntaria se, de fato, na interpretação do INSS, ele esteve correto em limitar essa aplicação somente para a DE a partir de 19 de outubro de 2018. Me diga você, Gabriel, não consegui entender até hoje por que tem essa limitação, eu não consigo entender, juro que eu não consigo entender. De onde é que o que fundamentou estabelecer esse marco só para DER a partir de 2018. Eu tentei, inclusive, verificar se era a data da sentença da ação civil pública, se era a data do julgamento do recurso, se era a data do trânsito em julgado, nada disso, não corresponde a nenhuma dessas datas. Eu realmente não consegui entender por que estabelecer esse marco, né? Eu não sei se teve antes, porque eu sabia que o INSS
já vinha, em alguns casos excepcionais, mesmo antes da ação civil pública, do julgamento da ação civil pública, reconhecendo para o menor de 12 anos o tempo de serviço, mas assim, com provas muito específicas, tinha uma exigência mais forte, mas já havia, né, poucos casos, mas já havia. Então, eu realmente fiquei em dúvida. Eu realmente não entendo, não consigo entender. E acho que não tem justificativa na ação civil pública. Se a tua pergunta é essa, não tem justificativa. A ação civil pública não fez nenhum tipo de restrição, não mandou que se considerasse essa data como marco, né? Eu imagino que deva ser alguma interpretação interna no INSS, que em algum momento aconteceu alguma mudança de interpretação, mas eu não consegui explicar. Me explique você, se souber. Não, eu, na verdade, com todas as vênias, eu discordo, inclusive citei o entendimento que eu tenho aplicado para dizer que não há... É interessante que na própria questão da utilização de benefício para incapacidade por carência, ele tem a mesma situação. O INSS diz que só vale a partir da DETAL. E eu costumo dizer que não há nenhum Será que foi uma fundamento. medida provisória, alguma coisa assim, que mudou alguma coisa? Tem um entendimento da Procuradoria que só passa a valer a partir da intimação. É um entendimento interno da Procuradoria que quando faz... a intimação de alguma coisa, então. É a intimação da decisão. Ele conta a partir do prazo que a Procuradoria foi intimada da decisão. Mas eu procurei essa data no processo ali no EPROC, até procurei especificamente por essa data e não achei. Achei estranho, que às vezes internamente, né? Talvez tenha algum registro interno, né, na própria AGU, que não seja exatamente o dia da intimação do judiciário. Agradecer a presença do colega Robson, obrigado aí por ter compreendido não fazer a pergunta. Eu vou fazer a última pergunta e vou encerrar. Teria muitas outras perguntas. Eu amo o assunto de judicialização, não vou nem falar de judicialização, que eu tenho até medo dessa palavra, né? Que a ideia é que nem vá processo. Não torço, não, muito pelo contrário. Mas não vai dar tempo. Queria, inclusive, aprofundar sobre a ação civil pública, discutir que tipo de precedente é. A nossa convidada tem um artigo maravilhoso que ela fala sobre os tipos de precedentes. Eu gosto muito do que o próprio Hermes Zanetti fala, né? Que eu acho interessante que ele separa os precedentes em precedentes normativos vinculantes, precedentes normativos formalmente vinculantes, precedentes normativos formalmente vinculantes fortes. Eu acho interessante entender os tipos diferentes de precedente, e a CP, sim, é um precedente, por mais que um CRPS entenda que ele não é obrigatoriamente vinculante. Ela tem um artigo que ela fala sobre as teses, né, do Schauer como precedente como regra, Sunstein, precedentes como analogias, né, e do Dworkin, né, Ronald Dworkin, precedentes como princípios, que é muito interessante, é um artigo chamado Desafios na determinação do alcance de um precedente, critérios objetivos para uma operação muito além da analogia. Ela tem, inclusive, uma obra que foi publicada pela Saraiva, que foi a tese dela de mestrado, que é fantástica, que salvo engano, o título é Precedente na jurisdição constitucional. Pronto, perfeito, exatamente. Esse não tem um arquivo em PDF, porque naturalmente o livro, mas você pode adquirir o livro. Ela tem uma tese de doutorado fantástica também, que tem muitas coisas que nós podemos trazer para a nossa realidade, que também se tornou um livro e foi publicado. Mas a minha última pergunta é simples, né? Que é uma pergunta muito importante para nós conselheiros. Nós temos na jurisprudência do CRPS uma resolução do Pleno, não é uma norma vinculante, que é a 48/2023, que ela, quando foi analisar, né, essa questão da CP, ela teve uma aplicação que eu achei muito interessante, que me fez refletir. Porque quando a gente aplica o precedente, a gente, como bem dito, nós estamos aplicando a razão de decidir. Eu não faço, igual o povo brinca do pedreiro do amor, eu não jogo barro para ver se cola, tome-lhe a CP. Não. Eu aplico exatamente o que ali foi decidido. E é interessante que nessa resolução, né, e aqui eu cito o voto vista do conselheiro Rodolfo Donadon, ele diz que não houve tecnicamente a aplicação da ação civil pública, mas sim a interpretação, a utilização da interpretação da razão de decidir, que é um entendimento do próprio STF, né, do que a própria regra constitucional ela fala e que ela deve ser aplicada. E isso é interessante porque no regimento interno do Conselho existe um artigo 54, que, a meu ver, nem precisaria dizer, mas ele fala que poderão ser aplicados
precedentes qualificados no CRPS. Ele não precisaria, porque, como bem dito pela nossa convidada, a norma já fala isso. Mas há quem faça a limitação do que consta no caput, que é vedado, né, afastar a aplicação por inconstitucionalidade ou legalidade de tratado, de lei, de decreto, de ato normativo, do que faz. E me parece que essa resolução 48, ela nos traz um ensino muito importante da aplicação da CP, porque, primeiro, não houve uma declaração, não houve salvo engano, eu vou pedir para a convidada comentar sobre isso, não houve um controle de constitucionalidade sobre a norma, houve uma interpretação sistêmica do objetivo do legislador, né? Porque a discussão, e que de fato é uma norma que permanece, é que é vedado o trabalho infantil, né? Como bem dito pela convidada. Mas ela disse, se houve o trabalho, como é que eu vou negar esse direito? Então, houve a interpretação para exatamente acolher. Então, eu repito, né? Esse é uma boa forma de interpretar e aplicar essa ACP, caso não seja como você entende que seria a melhor forma de aplicar ele no caso concreto. É só jogar emenda e dizer, tome-lhe a ACP, ou como nós podemos utilizar ele dentro de um caso concreto. Eu repito, é a nossa última pergunta, por mais que eu vou ficar aqui ansioso por ouvir, mas sei que em breve estarei lá como ouvinte, participando de outras palestras da nossa convidada. Obrigada pela pergunta, Gabriel. Eu vejo que o que o Supremo fez, em última análise, ao confirmar a decisão do TRF4, e isso está muito expresso no voto que prevaleceu no agravo regimental lá da decisão do ministro Lewandowski, é que, ao interpretar a vedação do trabalho infantil, ao interpretar a norma do artigo 7º, acho que é inciso 33 da Constituição, que veda o trabalho infantil, né, o trabalho anterior aos 16 anos, inclusive, salvo como aprendiz a partir dos 14, que é isso que a Constituição diz, né? Essa norma, ela é uma norma protetiva, foi isso que eles disseram, eles fizeram uma interpretação dessa norma e disseram, esta é uma norma para proteger a criança e o adolescente, ela jamais vai poder prejudicá-lo. Então, se houve violação a essa norma, né, o mínimo que a gente tem que fazer é compensar essa violação, né, que não seria absolutamente contrário a essa norma reconhecer direitos sociais, especialmente o direito previdenciário, né. Então, ele realmente fez uma interpretação da norma nesse sentido. E eu acho que é isso que é a beleza de um sistema de precedentes. E é isso que a gente encontra na ratio decidendi. Porque no modelo de precedentes tem dois valores que são fundamentais. Tem mais, mas eu vou falar de dois aqui, né? O valor da coerência, né? Que decisões sobre fatos iguais, elas não podem ser decisões diferentes, né? Se eu tenho os mesmos fatos, eu preciso ter decisões semelhantes para aqueles fatos. Então, isso é coerência. Se eu julguei assim aqui e os fatos são os mesmos ali, eu tenho que julgar assim ali. Mas eu gosto mais ainda de falar da integridade. A integridade no sentido, não estou falando de honestidade aqui, eu estou falando de íntegro, de integral, de pensar o sistema jurídico como um todo coerente. Então, se numa determinada decisão eu adotei determinados pressupostos, determinados princípios, eu dei densidade para esses princípios, né? Eu eventualmente vou poder invocar esse mesmo princípio para resolver outros casos que não vão ser casos iguais, mas eu vou estar usando os mesmos pressupostos, a mesma interpretação, não é? Então, se, em última análise, se para efeitos de reconhecer o tempo menor de 12, da pessoa menor de 12 anos, né? Eu fiz a interpretação do artigo 7º da Constituição naquele sentido de que ele não pode prejudicar. Será que essa interpretação de que uma norma que veda algo, ela veda para beneficiar alguém, ela não pode acabar prejudicando? Será que eu não posso aplicar para outras normas constitucionais? Será que eu não posso aplicar em outros contextos em que, eventualmente, eu precise reconhecer outros direitos, né? A partir dessa mesma interpretação de que, quando uma norma é protetiva, ela não pode prejudicar, essa é uma interpretação. Essa é quase que uma norma de interpretação que eu estou retirando de um julgado do STF
e que eu vou poder utilizar para resolver outros problemas. É isso que dá integridade para o ordenamento jurídico. É isso que, em última análise, vai fazer com que a gente reduza a judicialização, né? Então, se o Supremo interpretou que união estável hoje é isso, e vai me surgir uma discussão sobre união estável num outro contexto que não foi para a finalidade que o Supremo examinou, mas ele me deu um conceito de união estável ali. É esse conceito que eu vou usar para fatos, pelo menos, que tenham acontecido na mesma época histórica. Na mesma época histórica, porque tem a questão da temporalidade, pode ser que lá atrás fosse outra coisa, mas se eu estou diante de uma situação que foi julgada mais ou menos no mesmo momento, ainda que elas sejam diferentes, se o Supremo construiu um conceito aqui, eu posso usar esse conceito para resolver outras coisas. Desculpem. E aí, é que eu digo o quanto nós que temos essa função de julgar, e o CRPS tem essa missão dentro da Previdência Social, de fixar interpretações, essa é uma missão que nós temos. É a missão de garantir integridade. Então, quando vocês forem decidir sobre isso, né, aproveitem os conceitos, aproveitem o que está na rácio, não só o que está na tese, não só o que está na ementa, mas aquela construção jurídica que foi feita, ela vai poder resolver outros casos. E é isso que vai condicionando os comportamentos e vai mudando com o tempo, não é? As interpretações resistentes àquelas interpretações. Vocês têm um papel fundamental nisso, né? Eu diria que quase uma missão. Não, eu vou ousar fazer uma nova pergunta que é interessante que na sua obra você fala, salvo engano, um entendimento de precedente como princípio. E eu acho que é exatamente esse o objetivo, né? De trazer essa ideia, porque o princípio ele é uma fonte material do direito, né? Foi escolhido como tal. Então, é de fato você olhar além do julgado. Mas eu quero... a ideia do working, né? Do romance em cadeia, que eu vou pegar aquela decisão e vou levá-la para um outro contexto, e naquele outro contexto eu vou fazer uma costura daqueles conceitos, daqueles princípios, diante do novo contexto, e eu vou cada vez mais agregando densidade para aquele princípio. Eu vou atualizando aquele princípio, eu vou levando esse princípio para outros contextos, e com isso eu vou condicionando os comportamentos. Não é? Então, eu acho que a gente tem essa missão, assim, de pensar no tal do romance em cadeia do working. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que sua fala em um determinado momento foi muito oportuna, e eu vou guardar para o resto da minha vida, que a gente não pode simplificar aquilo que é complicado. E precedente é uma coisa séria e é complicada. É complicado. Então, a gente precisa, de fato, encontrar, como diz o povo aqui na Bahia, o caminho das pedras. E eu agradeço, porque hoje eu saio daqui com o caminho das pedras de como melhorar esse entendimento. E vou ousar, né, contar com esse contato para me ajudar, né, às vezes com julgados, lendo, né, vendo, porque, de fato, a vida de conselheiro não é fácil. Para quem não sabe, julgamos benefícios por incapacidade, período anistiado, tempo especial, BPC-LOAS, pescador artesanal, auxílio... Do Brasil inteiro, né? Com coisa que nós acabamos não fazendo, porque a gente, bem ou mal, está regionalizado. E mais do que isso, eu costumo dizer, e aqui não é que eu faço uma crítica, eu faço uma comparação. Quando eu trabalhei no judiciário, nós tínhamos um banco de dados muito interessante. Eu tinha um acesso à jurisprudência. Quando eu relatava como assessor, eu tinha já um caminho que eu seguia, então tinha uma segurança maior. No CRPS, a gente não tem, às vezes, um banco de dados que possamos ver essas questões. Aí eu faço um elogio novamente à atual presidente, né, que hoje permite que a gente tenha acesso às novas normas, mas são muitas normas. Às vezes é difícil ter essa atualização, porque são muitos temas, são muitas questões. É engraçado, não sei se a Solimar já passou por isso, mas às vezes eu pego um caso e falo assim, acho que eu recebi um e-mail sobre isso, deixa eu ir lá pesquisar. Aí eu vi, não, tem uma portaria, interessante, vou ver se eu uso aí no caso. E realmente é desafiador, é uma missão, como bem colocado, e que eu sempre trabalho para botar minha cabeça e dormir em paz. Eu lembro sempre de um filme, acho que é Desafiando Gigantes, em que o protagonista, né, que é o Will Smith, ele conversava com os defuntos, né, que ele ia fazer a autópsia, e dizia, me ajude a te ajudar. Né? Eu procuro fazer o mesmo, às vezes eu pego o processo e digo assim, pô, me ajude, né? E eu costumo brincar que se for para ajudar, eu leio até um livro.
Se for um processo que eu não posso ajudar, eu tento julgar o mais rápido possível, porque às vezes não é nem uma questão de direito, é uma questão de existem barreiras que impedem aquele reconhecimento. Claro. Então, infelizmente, não dá para salvar todos, né? Então, assim, eu quero agradecer grandemente, eu saio aqui com um aprendizado gigantesco, mais até do que eu esperava. Agradeço a gentileza em ter aceitado o convite, de ter essa oportunidade. Farei uma sugestão, né, à escola do CRPS, para, sendo possível, e dentro da disponibilidade da nossa convidada, eventualmente aceitar um convite, que eu acho que seria muito interessante da gente ouvir, né, e conhecer, né, porque às vezes a gente fica dizendo, no judiciário tudo é fácil, né, a gente no CRPS aqui que está, o desembargador tem assessor, tem secretária, a vida é boa, mas, quem está lá, acho que a nossa convidada pode falar mais do que ninguém, que não é fácil, não. Como ela mesmo disse, e eu repito, porque é uma coisa que marca, né? No outro dia eu não conseguia nem sentar, de ter que passar o dia inteiro ouvindo, julgando, apreciando. Então, assim, todos, de formas diferentes, temos o nosso papel, e como foi dito muito bem, eu acho que a questão da comunicação violenta, de ter empatia, olhar a realidade do outro, e o livro fala sobre isso. Esqueci até o nome do autor, mas é um livro muito interessante, eu li, comecei a ler ele, estou terminando, e tem me ajudado muito a abrir minha mente. Mas muito obrigado, passou bastante, já estou com meu filho aqui, que está com recesso, porque fez a semana de provas, passou a semana já está aqui me exigindo, o que é que eu vou fazer agora? Eu falei, meu filho, já estou terminando, calma. Mas agradeço grandemente, me sinto muito honrado, muito obrigado a todos, obrigado, Robson, obrigado a todos que estiveram aqui participando comigo. Peço desculpas se eu esqueci de fazer alguma pergunta, se não fiz, né, mas agradeço que eu realmente me sinto como parte de uma família. Muito obrigado. E obrigado especial ao Solimar Ribeiro, vou passar a palavra para ela, ela me trouxe uma segurança muito grande, saber que não estava aqui sozinho. Estou aqui com minha perna mexendo, né, fiquei muito ansioso hoje, né, porque querendo ou não uma responsabilidade, mas ocorreu tudo bem, agradeço por isso. Gabriel, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente vê muito isso, de que no judiciário é melhor, que, enfim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas todos temos as nossas dificuldades, né, doutora? Cada um em menor ou maior grau, em um momento ou no outro, mas todos temos as dificuldades. Sobre a legislação, eu falo o seguinte, aqui no CRPS, dormiu, piscou, a legislação mudou. Portaria todo santo dia, então não é fácil. Mais difícil ainda, porque nós recebemos, como o Gabriel falou, processos do Brasil inteiro e realidades que nós não conhecemos. Então, isso também dificulta bastante. Mas eu fiquei muito feliz e muito honrada, doutora, porque eu digo que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, que é o que nos leva a refletir, nos leva a estudar e a aprender, e é o que faz a diferença. Não saímos daqui hoje com todas as soluções para a questão do rural abaixo de 12 anos, mas já saímos com várias ideias que já vão facilitar o nosso trabalho nos próximos julgamentos. Eu fico muito agradecida, Gabriel, por me fazer esse convite e poder dividir. Agora, uma pergunta que não quer calar, todos querem seguir a senhora nas redes sociais, mas não encontramos nada. Estou pesquisando aqui. Eu não sou exatamente uma muito usuária das redes sociais, mas eu tenho Instagram, é Thaís Ferraz 11. Estamos procurando Thaís Schilling. Meus conselheiros estão assim, apaixonados com a apresentação da senhora e querem segui-la nas redes sociais para também saber dos seus trabalhos e da sua atividade. Eu agradeço a gentileza, eu só não sou muito useira e vezeira de rede social, a gente no judiciário acaba às vezes tendo que se resguardar um pouquinho, então acaba não fazendo tanta publicação, mas eu estou aprendendo agora a publicar um pouquinho mais, com os meus filhos que me dizem que eu preciso estar mais ativa, aos pouquinhos eu vou fazendo isso. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho, assim, aquilo que eu publiquei e tal, acho que o Gabriel pode passar essas informações. Eu tenho muita coisa publicada na academia.com e o ResearchGate, que são os sites onde a gente coloca artigos, né, e no Google. No Google acadêmico tem muita coisa. Tudo que tem, que está disponível na internet, que não tem direitos autorais, por exemplo, que tem algumas coisas que a gente escreve em livro, aí não pode deixar disponível, né? Mas tudo aquilo que eu posso, eu deixo, que está lá no Google acadêmico também. Eu vou ficar muito honrada se me derem a alegria de conhecer as minhas... Uma sugestão muito importante. Sem dúvida, doutora. E talvez vocês não saibam o que ela esteja falando, mas o orientador meu falou e realmente mudou minha pesquisa. É Google acadêmico, não é Google normal.
É o Google Acadêmico. Acadêmico. Então, assim, ele faz a pesquisa só por questão de artigo, porque às vezes você coloca o nome da pessoa, vai aparecer tudo, notícia, não sei quem, foi posstar, notícia. O acadêmico, ele tem um filtro fantástico, que ele só vai trazer conteúdo ligado, de fato, à academia. Já vou aderir a isso, doutor. Olha, vários pedidos pendentes aguardando o seu aceite. Muito obrigada, foi um prazer conhecer a senhora. Para mim foi uma alegria também poder estar aqui com vocês e conhecer um pouco também mais da realidade de vocês. Quero me colocar à disposição para outros momentos de conversa, né? Podemos estreitar mais essa relação. Acho que o trabalho que é mais difícil, que precisa ser feito em todas as instituições, que nós temos feito há menos tempo no judiciário, mas que tem nos ajudado muito, é um trabalho de gestão do conhecimento, é tentar ter órgãos que nos ajudem a trabalhar, a fazer a informação fluir dentro da instituição, né? Nós temos os centros de inteligência, que na verdade são grupos de trabalho dentro do judiciário, que identificam situações, focos de litigiosidade e que propõem uma solução preventiva para aquilo, né? Que tentam racionalizar alguns procedimentos, enfim. É uma mudança de paradigma, assim, né? Em vez da gente olhar o caso a caso, ter alguns órgãos que olhem para o todo, que olhem para a jurisprudência de vocês, por exemplo, aquilo que está chegando e consigam perceber, olha, isso aqui está acontecendo muitas vezes. O CRPS tem decidido, tem alterado as decisões do INSS em tais e tais. Isso aqui tem que gerar uma mudança interna de comportamento na instituição como um todo, né? Então, eu acho que é esse trabalho de garimpo que, às vezes, a gente precisa ter quem faz. No judiciário, a gente se reuniu em grupos, algumas pessoas que acumulam, além daquilo que fazem, né? Acumulam também essa função de pensar a instituição com esse olhar da gestão do conhecimento gerado, que vocês geram muito conhecimento, permanentemente, né? Só que acaba que fica isso tudo muito pulverizado. Então, é interessante ter alguém que faça a identificação de situações que eventualmente possam ter uma solução construtiva, assim, estruturante lá na ponta, que chegue lá na agência, né, e que eventualmente condicione a atuação do próprio INSS. Mas o ideal é ter isso junto com o INSS mesmo, né, assim, ter gente do INSS fazendo parte disso também, não só o CRPS. Mas fica a dica, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, estou à disposição, um bom dia, um bom trabalho para todos. Muito obrigado, um ótimo dia a todos, e saio aqui com mais sede ainda de conhecimento, né? Que a gente sempre realmente tem mais para aprender. Muito obrigado. Obrigada. Um ótimo dia a todos. Obrigada, bom trabalho a todos. Bom trabalho, até logo.